E agora vamos para a nossa prece inicial, para o nosso estudo. Convido a todos para que nesse momento possam fechar os seus olhos, sentar confortavelmente, ficar numa postura que seja agradável. Vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a espiritualidade maior. Vamos fazendo uma conexão com os nossos mentores, com esses amigos que nos acompanham desde longa data, que nos inspiram, nos protegem, nos guardam. Esses amigos benditos, invisíveis, que muitas vezes não percebemos a presença, mas que estão lá. Aquele sussurro, aquela orientação no momento de dificuldade, no momento da prece em que pedimos ajuda. Vamos nos ligando aos mentores da casa de cada um, gratos por esses amigos por nos manterem conectados ao longo da semana, por cuidarem de nós, da nossa casa, lugar bendito onde nós recuperamos as nossas energias, onde nós devemos estar sempre atentos para as melhores conexões, para as melhores inspirações, os melhores pensamentos. Vamos nos ligando aos mentores do Espírita Soul, que também nos permitem estar ligados através desse Evangelho, através dos ensinamentos trazidos nas publicações, durante o Evangelho. E assim nós vamos sentindo a presença das equipes de limpeza, de proteção, de higienização. Vamos abrindo as portas da nossa casa para os índios itaporãs, progotás, para os pretos da Princesa Isabel, para os filhos do deserto de Sulambiri, que vão desde a entrada, desde a porta de entrada, passando por todos os cômodos, limpando, higienizando, retirando toda e qualquer negatividade, através dos seus incensos, das suas ervas, queimando todas as vibrações não positivas, elevando a vibração, a energia de todos os ambientes. Vamos percebendo tudo mais claro, tudo mais limpo. E vamos nos ligando a Ricardo, pedindo que esse valoroso amigo deixe um ou mais de seus cruzados à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim a gente vê de longe a nossa casa protegida, envolvida em uma cúpula. No seu alto um farol reluzente, uma bandeira branca hasteada, para que a espiritualidade, nesse momento, perceba que ali realiza-se um evangelho no lar, que se faça presente com todos os irmãos necessitados da palavra, do aprendizado, do estudo da noite de hoje. Saudamos ainda as fraternidades de Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo. Vamos saudando a presença desses amigos veneráveis. E vamos sentindo a presença dos apóstolos, dos primeiros cristãos, desses amigos dedicados na divulgação do Mestre, do seu Evangelho, dedicados também a tudo aquilo que o Mestre deixou, as lições, os exemplos,
ensinando o verdadeiro valor da vida, o valor espiritual da vida. Nos ligamos também a Paulo, Maria de Magdala, exemplos de transformação. Irmãos que deixaram uma vida de futilidades, uma vida ligada à matéria, e deixaram exemplos profundos de transformação moral. Vamos sentindo a presença da nossa mãe, Maria de Nazaré, sentindo seu carinho, seu abraço, seu aconchego de mãe. Ela que nos conforta em todos os momentos de dificuldade. E nos guia até o seu Filho, nosso Mestre Jesus. E gratos a Ti, Mestre, somos por tudo que nos ensinaste, o caminho da felicidade, tudo que trouxe, que no dia a dia, aos poucos vamos tentando absorver, vamos tentando, de acordo com o nosso tempo, melhorar em si. Sabemos que essa transformação, que essa mudança não é do dia para a noite. Mas temos fé que com o seu suporte, com o suporte da espiritualidade e com a nossa vontade, chegaremos a um patamar um pouco melhor. E assim agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos encarnados, por termos saúde, por termos a nossa família, pelas oportunidades que temos, pelas dificuldades. E assim, no fundo do nosso coração, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja, e assim damos por iniciado o Evangelho desta noite. Graças a Deus. Muito boa noite, todos bem? Queria agradecer a presença de cada um, entrou bastante gente agora durante a prece. Vou dar uma boa noite especial a Fabi, que faz aniversário hoje. Que Deus te abençoe, Fabi. Obrigado pela companhia aí aos domingos, pelas conversas. Tudo de bom para você, viu? Muita saúde. Vamos para o nosso estudo hoje, então. Evangelho segundo o Espiritismo na mão, vingança. Vamos lá. Item 9. Instruções dos Espíritos. Jules Oliver, Paris, 1862. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. Ela é como o duelo, nós vamos estudar na semana que vem. Um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão.
A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflamem a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração, os maus sentimentos que o animam. Toma então caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que este desconfie, e aguarda o momento propício para feri-lo sem perigo. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe ciladas odiosas, e quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Então, ele está trazendo algumas formas de vingança, que a vingança nunca é exposta. Muitas vezes ela é escondida, justamente porque a pessoa que pratica a vingança acaba tendo uma atitude covarde para com aquele que está sendo vingado. Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espelhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios atingidos do seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefato. Quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Ah, o covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens, para trás com esses hábitos de outros tempos, todo espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema: fora da caridade não há salvação. Mas não me detereis em semelhante ideia, de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas pelo contrário, ao do perdão. E aí, já fazendo um gancho aqui nessas frases finais de Jules Oliver, queria que vocês comentassem como que é o sentimento de vingança para cada um de vocês. Como que vocês vivenciam a troca de uma ofensa, de um insulto, uma ação que tenha te prejudicado, porque às vezes a gente pensa, né, em se vingar, outras vezes a gente põe em prática essa ação, e outras vezes a gente já consegue sublimar esse sentimento e deixar a bola rolar, ignora. Como que cada um de vocês lida com esse sentimento de vingança? Como conseguiu trabalhar, caso já não tenha mais? Como já conseguiu trabalhar em si? E é legal deixar o comentário aqui, porque aí deixa como um exemplo, talvez, para quem ainda sente naquele impulso, aquela vontade de esganar o amiguinho quando a gente é colocado numa situação mais difícil. Enquanto vocês comentam aqui, vamos explicando o que o capítulo nos traz, o que o ensino nos traz. Então, a vingança, como diz no Evangelho, é um dos últimos remanescentes desses costumes bárbaros que nós ainda temos. E nós vemos isso demais. Temos isso muito, né, na mídia ainda, nas redes sociais. As pessoas ainda têm muito prazer em se vingar, porque elas naquele momento vão estar como se estivesse acalmando o seu coração, como se estivesse pagando por algo que alguém cometeu contra si, contra a sua honra, contra o seu orgulho.
A vingança é uma inspiração que se torna mais cruel quando ela é associada à falsidade, à baixeza. E ela tende a se dissipar pelo mundo. Claro que sim, por conta das nossas evoluções. E cada vez mais a gente espera o quê? Que se veja menos isso. A vingança é um sentimento, ou melhor, é uma manifestação de falta de amor, né? Falta de amor pelo outro, pelo amigo, pelo companheiro, pelo conhecido, pelo colega. E esse sentimento ele vem justamente desse atraso moral que nós ainda temos. Natural que nós tenhamos esse atraso moral, porque nós somos espíritos em evolução. Nós somos muito humanos ainda, nós somos muito matéria. E como o Julius Oliver fala aqui justamente nesse trecho final, né, de que ele não quer pensar que nós espíritas possamos ceder a esse sentimento, a esse impulso de vingança, mas infelizmente faz parte ainda da nossa vida isso, né? Por mais que seja um trabalho de cada um e cada um tem um lugar onde o calo vai apertar, naturalmente a gente tem que, como também espírita, reconhecer que o outro tem um processo de evolução, um tempo, assim como nós, e eu estou falando de espírita para espírita, e reconhecer que ninguém é perfeito. E que se aquela criatura ainda tem sentimentos, que geram sentimentos ruins contra nós, eu digo isso dentro de uma casa espírita, dentro de um grupo de amigos espíritas, porque a gente não consegue, né, se dar bem com todo mundo. Às vezes tem alguém que o santo não bate, que a energia não é a mesma. E aí a gente pode ser tomado por esse sentimento de vingança com esses colegas. Então, como que a gente consegue, ou se o colega está sendo tomado por esse sentimento de vingança para conosco, mesmo que a gente não tenha feito nada, justamente não fazer nada às vezes já incomoda, ou fazer alguma coisa muito boa incomoda o outro, é natural. Como que a gente consegue absorver esse sentimento dentro da casa espírita? Como que a gente consegue absorver esse sentimento junto com os colegas de ideal espírita? Esse é um trabalho bem árduo, bem difícil. Vou ler aqui o comentário da galera que desembestou a escrever aqui. Mobonassim, desculpa. Infelizmente ainda sinto vontade de esganar um comigo de trabalho. Preciso evoluir mais ainda. É muito complicado, né? Às vezes a gente é colocado em algumas situações. Às vezes nós mesmos geramos talvez esse tipo de situação, porque esse colega não é tão caro conosco e a gente consegue ter o controle de algumas coisas. Eu me lembro das brigas com o meu irmão quando a gente era mais novo, briga de sair na mão mesmo. E o meu irmão muito mais forte fisicamente do que eu. E aí, como eu não sabia que se eu brigasse para sair na mão eu ia apanhar, eu sempre cutucava no ponto fraco dele, nos pontos fracos dele. Então eu sempre usava de palavras que feriam ele, sem levantar um dedo. Então a gente, não necessariamente a vingança, ela é em uma ação física, né? Às vezes as palavras, elas são muito fortes, elas machucam demais. A Jeane Cruz, não chego a ter o impulso de agir de forma agressiva, mas fico me sentindo péssima, fico repassando a situação mentalmente. Eu também passo por isso, viu, Jeane? Tem alguns momentos em que eu não tenho esse impulso também mais, né? Eu não tenho mais essa ação, é claro, dentro da rotina que eu vivo hoje. A gente nunca sabe quando esse sentimento instintivo vai tomar posse da gente, né? Mas normalmente esse momento que você fala de ficar repassando a situação mentalmente é o momento onde eu encontro respostas de como agir ou faço uma avaliação de mim mesmo. Se eu agi errado, se eu me equivoquei com alguma coisa, se eu posso ter gerado o sentimento de violência em outra pessoa.
E se eu não gerei o sentimento, eu fico alerta para ver como que eu posso, junto com essa pessoa, trazer sentimentos positivos dela para comigo. Às vezes a gente precisa pedir uma desculpa para a pessoa que a gente não fez nada. A gente acha que não fez nada e para a gente está tudo certo. O nosso jeito de ser às vezes incomoda as pessoas. E para ela aquilo já é suficiente para ela tomar determinadas ações. Então, se a gente percebe isso e a gente pede desculpa para as pessoas, mesmo que a gente não fale desculpa pelo quê, talvez esse colega que se sentiu violentado e que busca a vingança se encontre um pouco de conforto, encontre um pouco de humildade na nossa ação e devolva essa humildade para a gente também. Né? A recusa do nosso orgulho. Mesmo que a gente não tenha feito nada e a gente pedir desculpa, a gente não é um idiota. Né? Às vezes a gente está reparando uma ação que a gente... Se a gente já consegue colocar o orgulho de lado, a gente já consegue não pensar só em si e que isso não vai mudar em nada a forma como eu sou ou como eu penso, e a pessoa vai que sirva de exemplo, né? Que toque o coração dela. Aí a Sônia, no primeiro momento fico triste, mas procuro perdoar e seguir com o coração leve. A Jane completou aqui, muitas vezes fica com aquele sentimento, uma hora chega a tua vez e você vai pagar por tudo que você me fez. Vamos falar disso ainda até o final do Evangelho. A Fran, só por Deus mesmo, é muita prece para evitar querer dar o troco, é verdade. E assim confortar o ego. Graças a Deus, cada vez mais consigo controlar as ações e também os pensamentos. A Alessandra Lopes, por mais que sabemos que a vingança não leva a nada, que só traz débitos, o primeiro ímpeto é esse, mas que tem que respirar fundo e deixar nas mãos de Deus. Alda JF. Eu não consigo praticar a vingança, mas às vezes escrevo para mim mesma como se estivesse falando para a pessoa, depois amasso e jogo fora. Olha que legal. Boa terapia essa. Boa forma de colocar para fora aquilo que a gente às vezes guarda para si e que nos adoenta, que traz tantas coisas ruins para a gente. Se a gente um dia conseguir colocar, né, para fora para a pessoa, isso, a gente está no suprassumo suprassumo do amor. É muito bom, porque a gente vai ficar com o coração muito mais leve ainda, porque aquela criatura o qual a gente gostaria de praticar o sentimento de vingança vai saber dos nossos sentimentos de verdade, e a gente não acontece isso ainda porque a gente talvez não esteja preparado, nós não estamos prontos ainda para esse tipo de diálogo. A gente ainda tem o coração muito fechado, né? Muito, para algumas pessoas a gente tem determinados bloqueios. Então a gente não pode sair aberto para todo mundo falar o que pensa e o que acredita. Justamente porque, querendo ou não, a gente vai acabar ferindo ainda mais as pessoas ou ser ferido. A Fabi, olha, vingança eu nunca pensei, mas já fiquei muito chateada com a situação. Isso também foi no trabalho, mas continuei trabalhando e tratando bem. Olha que passei poucas e boas com essa pessoa. A Jeane diz que demoro para reconhecer as minhas atitudes, pode ter ajudado o outro e ter tido atitude ruim comigo. O Bonassim, no ciclo profissional, a energia é muito carregada, haja prece, haja conexão com a espiritualidade, haja tudo for possível. A criatura que Fabi tinha desavenças desencarnou. É a oração. Por que a gente faz a oração, que nem a Fabi deu o exemplo aqui? Porque, como nos evangelhos passados, para a gente justamente não ter o quê? Vai estar invertido mais. Os inimigos desencarnados. Que as criaturas sigam seu caminho e não incomodem nós, as pessoas que estão ao nosso redor e tudo mais. Não me vejo uma pessoa vingativa, a Rosana escreveu, mas sempre espero que o outro sofra as consequências de suas atitudes.
Não sei se caracteriza esse sentimento de vingança. É, deixa eu te falar a verdade. Caracteriza, né? É a mesma coisa que a gente vê alguém no trânsito fazendo uma barbeiragem e fala assim, tomara que esse aí bata o carro. Né? Tomara ver o rapaz empinando a moto e fala assim, tomara que esse aí caia. A gente espera que o outro sofra as consequências da atitude. É um sentimento ruim que nós estamos gerando. Lembra que a gente emana as energias, né? Emana as vibrações. Então, é uma energia que vai e volta para a gente também. Não é muito bom isso, mas a gente é uma situação que a gente faz bastante. Tenho certeza que a gente ainda realiza bastante esse sentimento aí de vingança através de pensar assim, tomara que essa, e a gente fala ainda, tomara que essa pessoa passe por isso, e a gente cospe às vezes no prato que comeu, né? Você vê uma mãe cuidando de um filho de um jeito que não nos agrada, que nós não concordamos, aí você pensa assim, coisa feia fazer isso com o filho. Tomara que lá no futuro ele devolva isso para a mãe. E a gente esquece que nós às vezes podemos ter a criança, ter o filho, ter o neto, e aí as coisas acontecem com a gente. A postura que a gente desejava que aquela criança tivesse com aquela mãe, a gente tem com esse nosso familiar. Tudo que vai e volta, né, gente? Luana Sampaio, já fui bem vingativa, mas depois da terapia associei a responsabilidade de ser a irmã mais velha e pela carência da infância. A gente estava falando da aplicação da justiça, né? De fazer justiça com as próprias mãos. E a gente volta, inclusive, naquele exemplo do Will Smith da semana passada, né? Que acabou fazendo justiça e sendo vingativo. Então, exatamente isso que a gente abordou na semana passada e acaba fazendo essa correlação de que a justiça ela acaba competindo unicamente às leis divinas, a Deus. Né? Aquele que faz a justiça com as próprias mãos, ele acaba arcando com a responsabilidade daquele respectivo resgate. Então, a justiça divina possui recursos que elas não dependem da nossa ação, não precisam da nossa ação. Mas a gente não consegue, né? A gente precisa realizar essa vingança e naturalmente a gente cai nas leis divinas também e temos afetado em nós as consequências num futuro, na vida futura, né? Então Jesus reprovou a vingança, aconselhando a perdoar os inimigos, né? A perdoar 70 vezes 7, fazer o bem a todos indistintivamente. E aí como que a gente tem que agir se o sentimento de vingança for mais forte do de perdoar? Esse é uma grande questão, né? Se eu tenho em mim a fúria, a raiva, o ódio de uma forma intensa, nascendo em mim, como que eu consigo controlar? Então nós devemos, usando todos os exemplos que a gente já trouxe aqui na live, né? Empreender todos os nossos esforços, tudo que a gente puder fazer para desenvolver um sentimento de tolerância, para aguentar, segurar, e de fraternidade para conseguir devolver numa outra moeda aquela agressão. Que a gente consiga usar os exemplos do Evangelho, a prece, como a gente já falou também, como amparo, né, como fortaleza, como inspiração para que a gente consiga se libertar desse desejo de vingança que naturalmente os relacionamentos virão a mudar. Né? Nada. Se a gente é uma pessoa que tem raiva da gente, essa raiva uma hora vai acabar, não tem como ser nutrida para sempre, principalmente se a gente consegue bloquear isso através da energia que a gente gera. E isso também incomoda muitas pessoas. Ser bom, fazer boas ações, também é motivo de gerar inveja, de gerar raiva,
de motivo de vingança para as outras pessoas, porque elas não conseguem ser assim. E se a gente tem os inimigos desencarnados que não querem ver a nossa felicidade, pelo mesmo motivo, nós também temos os inimigos encarnados gratuitamente, pelo jeito de ser. Pega o próprio Chico Xavier, que era só amor, né? Sempre manifestava amor entre as pessoas, e mesmo assim as pessoas tentando enganá-lo, tentando ludibriá-lo, de graça, sem motivo nenhum. Então, assim, o negócio é sempre estar focado e fazer o seu. Porque tem coisas que nem se a gente quiser mudar, vai mudar. Porque não depende mais da gente. Volta o exemplo que a gente deixa. A nobreza da alma, cuja principal característica é perdoar indistintivamente as ofensas, é conquistada com quê? Muito esforço. E qual a consequência da vingança para aquele que a pratica? Aquele que se vinga só tende a aumentar os débitos com a justiça divina e acaba deixando escapar oportunidades de regeneração através do perdão para com o agressor, com quem um dia inevitavelmente terá que se reconciliar. O vingador também carrega com si um fardo pesado, um fardo das dores, porque querendo ou não, ele acumula em si aqueles sentimentos pesados, ruins, e ele só vai conseguir se livrar disso quando ele começar a praticar o perdão. Quando ele começar também a se libertar de si esses sentimentos pesados, ruins. Aí, como o Edu disse, o obsessor vem se vingar como? Travando a live no Instagram. Vamos orar por ele. Ai, ai. A gente brinca, né? Mas vai saber se não tem um dedinho aí. A vingança também se disfarça no ato de bondade. Então, às vezes, nós somos bons, mas estamos tendo atitudes de vingança. Às vezes, nós aproveitamos um gesto bom, um gesto positivo, para, como podemos dizer, podemos acalmar o nosso coração, né, com um sentimento de vingança enrustido. Então, às vezes a gente ajuda as pessoas, ajuda uma pessoa, mas ajuda humilhando ela. Então eu ajudo esfregando na cara dela que eu estou ajudando, mostrando para as outras pessoas que eu estou ajudando aquela criatura, mesmo que ela não seja uma pessoa boa para mim. Às vezes eu dou um apoio para as pessoas, mas eu estou sendo irônico nesse apoio, nessa ajuda. Às vezes eu estou orientando, mas ao mesmo tempo estou agredindo, socorrendo, mas com malícia, com interesses. Amparo aquela pessoa, mas com censura. Tipo, eu falei para você que você não devia fazer isso. Você não fez o que eu te falei. Eu tô te ajudando, mas ó, presta atenção na próxima vez. Presta atenção em mim, é claro, né? A gente faz visitas, mas fica reparando nas coisas. Então a pessoa é sozinha e eu auxilio ela, sendo caridoso, visitando ela, batendo um papo, conversando. Isso é mais coisa de gente antiga, né? Mas a gente fica reparando na vida da pessoa, em como ela está se portando e faz comentários. Tipo, ó, né? As pessoas não vêm te visitar, por exemplo, por causa disso. Sua casa está uma bagunça. Tolera, mas acaba criticando. Compreendemos, mas desmerecemos. Consolamos, mas desprezamos. Desculpamos, mas ao mesmo tempo também nos afastamos. A gente tem que prestar atenção ao ressentimento, que ele é silencioso e ele contamina todas as possibilidades de amor para com as pessoas.
Então, para nós, se queremos ajudar as pessoas, que a gente não use o remédio misturado com veneno. Boas lições. Semana que vem nós vamos falar sobre o duelo. Será que ainda temos aquele duelo de espadas ainda nos dias de hoje? Ou não temos mais? Ou eles vestem uma outra forma? Olha lá, todo mundo achando que tem um obsessor travando a live. Vamos orar por ele então aqui agora na hora das nossas vibrações. Então, para quem quiser ainda dá tempo, prepara aí uma água fluidificada, copo com água, uma garrafa, um jarro, aí fica à vontade. Enquanto eu vou habilitando a live aqui para eu poder ler os comentários. O Edu comentou aqui que é muito importante que nós reflitamos sobre essas pequenas vinganças do dia a dia. E são vinganças que passam batida, né? Acho que foi a Rosana, inclusive, que comentou, né? Ah, será que se eu fizer tal coisa é vingança? A gente não percebe, muitas vezes. É aquele veneninho que escorre num comentário que a gente faz. E tá tudo bem. A gente não tem como. A gente não é anjo, né? Se a gente fosse perfeito, a gente não estava aqui encarnado. Mas se a gente conseguir prestar atenção que determinadas ações que a gente toma, ou que a gente faz ainda tem vestígios de vingança, pô, show de bola, porque aí a gente consegue, da próxima vez, não fazer. Não é mesmo? Então vamos lá, vamos para as nossas vibrações. Podem colocar aí os nomes para a gente ler durante a nossa prece. Então vamos de novo mais uma vez, fazendo aquela conexão bacana com a espiritualidade. Vamos nos ligando aos nossos irmãos. Vamos oferecendo aquilo que temos de melhor. Nosso melhor sentimento, a nossa melhor energia, nossa melhor vibração, através dessas energias saindo do nosso corpo. Vamos sentindo ela saindo do topo da nossa cabeça, da palma das nossas mãos. A espiritualidade vai condensando todo esse sentimento bacana. E vai dirigindo para o bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que aqui habitam, por aqueles que vivem em guerra, passam por fomes, misérias, passam por desastres naturais. Vibremos por essa pátria bendita que nos acolhe, pelo Brasil, pelos seus dirigentes, por Brasília, pelos políticos responsáveis, por cada um de nós. Que eles possam ser inspirados, que a espiritualidade consiga atingir os seus pensamentos, para que tomem as melhores decisões por nós, para nós. E assim nós vamos vibrando pelas crianças, nos orfanatos, pelos encarcerados nas prisões. Vamos vibrando por aqueles que vivem na rua. Não tem casa, não tem família, estão ao relento. Vibremos aos doentes, aqueles que se encontram internados, os doentes em suas casas.
que eles possam ser tomados por um sentimento de paciência, seus familiares também, de calma, e tudo passa. Possam buscar forças na fé. Vibremos a todos que desencarnaram por conta da Covid, por seus familiares, por aqueles que se recuperaram, pelos profissionais da saúde. Vibremos também a todas as pessoas que nutrem o sentimento de vingança. Que o amor de Deus possa tocar seus corações, que elas percebam o quanto essas ações são prejudiciais apenas para si. E assim nós vamos vibrando para todas as pessoas que colocaram um nome nas vibrações. Vamos vibrando por Maria Idalina dos Santos Carvalho, por Edilson José dos Santos, Edemir José dos Santos, Maria de Lourdes Costa Santos, nomeia Francisca de Carvalho, Gabriela Croebel da Costa, Fabiana Alves Croebel, Luana Araújo de Freitas, Rodrigo da Costa, Eliene Bernardino da Costa, Camila Chaves de Moraes, Daírton, Cleide, André e Lucas Cardoso e Patrícia Ribeiro Mendes, a Mateus Jalmusni Gonçalves, Helena Moraes Jalmusni Gonçalves, Henrique Moraes Jalmusni Gonçalves, João Carlos Batista Ramalho, Odair Renaldin, Sérgio Ricardo dos Santos Carvalho, Luciana de Jesus Santos, Caio Luiz Santos Lopes, Maria Clara Carvalho de Vasconcelos, Humberto da Silva Carvalho, Zimerson Lima Júnior, Dirlene de Queiroz Cardoso Lima, Antony Cardoso Lima, Thalita Kelly, Alex Bruno Santos Abreu, Luana Costa e Giovanni Costa, Leonardo Rampel Pérez, a Fabiana, a Bruna, Tadeu, Lenir, Thalisson, Roberto, Daniele, Raíssa, a Gil, Gustavo, Ida, Garibaldi, Ataíde, a Elazir. Vibremos a Maria Madalena Nicolau, a Luísa Andrade, Jorge Vasconcelos. Todas as pessoas, todas essas almas possam sentir o carinho, o calor dessas vibrações, que elas possam se sentir reconfortadas, queridas, por serem lembradas. E assim pedimos à espiritualidade que também sobre um pouquinho dessas boas energias para nós. Que durante a noite nós possamos ser tomados por essas vibrações, ter a nossa energia revigorada, nosso coração mais preenchido de amor, para que tenhamos uma semana melhor. Pedimos às equipes do Dr. Bezerra de Menezes que fluidifiquem as águas de cada um. Coloquem nelas os remédios necessários para a melhoria do físico, do espiritual. E ainda deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade leve aonde for necessário. E assim, com o coração cheio de amor, nós vamos nos ligando ao Pai mais uma vez, pedindo que cuide de nós ao longo dessa semana,
que nos envolva, que nos proteja contra todo e qualquer mal. Possamos estar envolvidos em uma cúpula repleta de energias boas, de carinho, de cuidado, e que possamos manter essas energias ao nosso redor através daquilo que nós falamos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos. Que sejamos bons exemplos, que possamos ter uma semana melhor do que a que se passou. E agradecemos encerrando e dizendo: Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E assim damos por encerrado o Evangelho desta noite. Eu agradeço a companhia de cada um, agradeço os comentários, as participações, as ideias, as opiniões, as sugestões. Valeu, gente. Que a próxima live não caia. É bem raro isso acontecer por aqui, graças a Deus. Boa noite, gente. Beijo no coração de todos. Uma semana maravilhosa para vocês. Até lá.